Olá, tudo bem? É bom ter você aqui conosco. A palavra do Senhor, ela diz no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 3: Bem-aventurados são aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e as praticam. Certamente, Deus quer falar com você. Nos ajude a compartilhar, envie para alguém e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like. Vamos a mais uma mensagem gravada para este canal. Ninguém comparecia de mãos vazias. O tabernáculo estava montado lá no deserto, onde Deus veio habitar entre o seu povo. E o povo de Israel, pense que era mais de 1 milhão de pessoas. Era 600 mil homens, fora as mulheres e crianças. E quando alguém cometia algum pecado, teria que ir ao tabernáculo. O tabernáculo era um lugar de adoração. E ninguém poderia ir ao lugar de adoração de mãos vazias. Vamos trazer isso para os nossos dias, né? Você acordou cedo hoje, não foi fácil acordar cedo hoje, vocês trabalharam a semana toda, mas vocês trabalharam a semana toda entregando a César o que é de César. E hoje vocês vieram adorar a Deus no dia do Senhor, o primeiro dia da semana. Então, ao acordar, vocês já deram uma oferta, né? Uma oferta de sacrifício para alguns. Vocês tomaram banho, uns tomaram um banho quente, outros um banho frio, e vocês mudaram a roupa, e vocês vieram, e graças a Deus chegaram aqui. Mas certamente vocês vieram entregar algo para Deus. Como diz o diácono André, a oferta não é dinheiro. A oferta é a sua vida, é o seu glória a Deus, o seu aleluia, a sua disposição, o seu levantar de mão, a sua vida sendo entregue no altar do Senhor. De maneira que ninguém poderia comparecer de mãos vazias. De mãos vazias nem entrava no pátio. Então, as pessoas que iam até ali, eles levavam um animal para ser sacrificado como oferta. Imagine o trabalho que era para esses sacerdotes que ficavam ali o dia todo recebendo animal, sacrifica animal, oferece animal, derrama sangue, esparge sangue, e as pessoas voltavam para casa aliviadas, porque eles pecavam mesmo e entregavam a Deus as suas ofertas. O Senhor está ruim, gente. Se puder melhorar. E hoje, irmão, nós temos a nossa oferta a Deus, que ela é eterna. O Cordeiro de Deus, ele não apenas cobria, ele não cobre o pecado, ele tira o pecado. Então, assim, não tem essa história de dizer, não, nós vamos fazer um voto a Deus para poder Deus me perdoar. Eu vou dar o meu salário, eu vou fazer isso. Não. A oferta que tirou o nosso pecado diante de Deus já foi oferecida. Jesus, ele já se entregou por nós. Quando você vem, não ao templo, mas à presença de Deus, quando Deus olha para você, ele vê o sangue de Jesus. Então, o que te possibilita estar na presença de Deus é o sangue de Jesus. As pessoas não poderiam entrar ali sem o animal, porque tinha que matar o animal e jogar o sangue no altar, para que as pessoas tivessem o sangue coberto. Ou seja, quando Deus olhava, Deus vê o sangue do cordeiro, que era temporário. Mas agora, quando Deus olha para você, ele vê o sangue de Cristo. E é o sangue de Jesus que nos justifica. É o sangue de Jesus que nos redimiu. Aleluia! É o sangue de Jesus que nos dá acesso à presença de Deus. Então, quando alguém ali tinha problema, existiam muitos problemas. Pensem vocês, eram 600 mil homens. O tabernáculo estava no meio, como nós mostramos a semana passada, a retrasada. As tribos estavam a oeste, a leste, a norte, a sul. Famílias de toda parte, família de Dan, família de Levi, família... Havia problemas, eram seres humanos.
ali havia aborrecimento, ali havia traição, ali havia roubo, havia de tudo, irmão. Porque eles não eram melhores do que nós em nada. Só que quando alguém tinha consciência de que errou, eles corriam para o tabernáculo para oferecer a Deus o animal, pedindo perdão a Deus, para estar perdoado. Nós já fomos perdoados. Por isso nós não temos todo dia que vai orar, Senhor, meu Deus, meu Pai, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Não, essa oração é repetitiva, não. Nós precisamos entender que nós já fomos perdoados e que eu preciso agora me esforçar para chegar lá naquele lugar onde ninguém podia entrar. E nós vamos ver isso aqui hoje como é importante. Então, o primeiro lugar que o povo de Israel precisava chegar com oferta era no pátio. Onde era? Glória a Deus. Amém. Então vamos ouvir um pouco sobre o pátio. O pátio do tabernáculo era um espaço retangular que media 50 por 25, correspondendo a uma área de 1.250 metros quadrados. Era todo cercado por cortinas de linho trançado. Estas cortinas eram sustentadas por 60 colunas de bronze. Diga bronze. Marque aí, você tem a apostila, marque essa palavra bronze. Aleluia. Que tinham bases feitas do mesmo metal. Para estender as cortinas, foram usadas ganchos e ligaduras de prata. Marque aí, prata. Cada extremidade voltada para o ocidente e para o oriente. Correspondiam a 25 metros, formando a largura do pátio. A misericórdia e o perdão eram alcançados no pátio, pois ali era o lugar onde o israelita que pecava levava a sua vítima para sacrificá-la ao Senhor e obter com isto o perdão. Eu pedi que os irmãos marcassem aí a palavra bronze, tem umas traduções que falam cobre, porque toda vez que aparece bronze, que aparece o cobre na Bíblia, é justiça de Deus. Jesus, quando apareceu em Apocalipse, os pés dele eram reluzentes como um latão. É a justiça de Deus. Então, aquelas cortinas, elas só poderiam ser estendidas onde tivesse justiça de Deus. Sem a justificação, não pode ter separação. E essas cortinas, elas eram presas em objetos feitos de prata. Vocês lembram que eu falei que a prata era usada para pagar dívidas? Então, se a dívida não foi paga, não teve justificação. Então, Jesus, para dizer ao Pai que você foi perdoado, Jesus, para dizer ao Pai que você não tem culpa dos seus pecados, ele teve que pagar um preço. Então, Jesus pagou e nos inocentou. Aí agora sim vai ser posta uma cortina ao nosso redor. E nós vamos entender agora o porquê dessa cortina. As cortinas eram o pano que cercava o pátio. Porque o Senhor queria que o tabernáculo fosse cercado. Não foi exigência de Moisés, foi exigência de Deus. Para ver o quê? Separação entre o santo e o profano. Havia muita coisa errada acontecendo ali? Havia, eram seres humanos. Mas onde é que acontecia a coisa errada? Do lado de fora. Deus mandou fazer uma cortina, uma cerca. Cerca é limite. A cerca, ela divide lados. Do lado de fora e do lado de dentro. Do lado de fora, eles faziam muitas coisas erradas. Mas Deus mandou cercar para que eles entendessem que da cerca para dentro era um lugar santo. Aquela cortina representava a santidade, mas ali também tinha bronze e tinha bases de prata. Ou seja, ali dentro reinava a presença de Deus. O homem que não tivesse em paz com Deus, por meio de uma vida de retidão, não podia entrar no pátio, pois o terreno ali era considerado santo, consagrado ao Senhor. Vocês lembram de alguma passagem da Bíblia? Não se achegue não que o lugar é santo. Assaz. Moisés, só vou ver que maravilha é essa. Quando ele vai, ele disse, não.
Tira a sandália dos teus pés, que aquele lugar é santo. Porque ninguém ali sabia o que Moisés tinha feito lá do Egito. Moisés tinha matado um homem. Moisés ele era um fugitivo. E ele foi para casa daquele homem trabalhar, ele casou com a filha do homem. Ninguém sabia a história de Moisés, mas Deus sabe de tudo. E quando ele foi entrar, ele disse, não. É um cuidado de Deus, porque se ele entra, ele morre. Então, quem não está bem, quem não estava bem, não podia entrar. Quando o homem reconhecia que não estava bem, ele precisava providenciar um animal para ir até o sacerdote, oferecer a Deus, reconhecer, Senhor, eu não estou bem, Senhor, eu pequei, Senhor, eu preciso de paz, Senhor, eu preciso de libertação. O pátio era um lugar de libertação e de perdão. Mas se ele tentasse entrar por outro lugar, ele morreria. E lembre que Jesus disse que ele é a porta. Ninguém poderia entrar por outro lugar. Quem entrasse por outro lugar, o quê? E ladrão e salteador não vão herdar o reino de Deus. Então, as cortinas, elas mostram algumas verdades espirituais que nos ajudam a compreender a razão pela qual deve existir separação entre a igreja e o mundo que vive alienado de Deus. Deus não mudou. Mudou, Diago? As exigências de Deus, irmão, são as mesmas, porque ele continua sendo santo. Quando Isaías teve a visão, ele viu o serafim dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele é 3 vezes santo. A trindade está sendo revelada ali. Os serafins falam 3 vezes. Santo é o Pai, santo o Filho, santo é o Espírito. Aleluia. Ele é santo. E hoje não mudou não, irmãos. Tem que haver separação. Só que, infelizmente, nós não podemos negar que é uma mistura tão grande por aí. Esse tal de o que é que tem? Não, eu tenho intimidade com Deus. Não, é porque a sua igreja é assim. Não, não é igreja, não é denominação. Deus não tem denominação. Jesus não congregou em denominação alguma. Ele é Deus. Nosso compromisso é com o nosso Deus. O próprio Deus disse, olha, vocês fizeram tabernáculo, mas coloca limite. Se você tem um terreno, você precisa fazer muros ou cerca, para que as pessoas saibam que dali para dentro lhe pertence. Para que alguém não invada. Não é esse o objetivo de uma cerca? Deus está dizendo, vocês podem até bagunçar lá fora, mas aqui dentro eu quero santidade. No mundo pode fazer o que quiser, mas aqui dentro eu quero separação. Glória a Deus. E Deus exigiu que a cortina fosse branca. Olha só, aquela peça, ela ficava como uma cerca do lado de fora. Eles estavam no deserto. Vocês sabiam que o deserto tem muito vento? Há pessoas que dizem que a imagem, a paisagem no deserto muda constantemente, porque uma hora o vento joga areia para um lado, uma hora joga para outro. Então, certamente, aquela cortina, ela recebia muito vento, muita poeira. Então, se você fosse botar um pano na cortina, você pegaria um pano que você não vai usar para nada. Mas Deus disse, não, eu quero pano branco. Quando ele fala branco, é alvo. E nós já vimos que não era fácil ter um pano branco, porque o pano não era branco, mas tinha que se tornar branco. Ou seja, tinham que trabalhar muito. Eles tinham que trabalhar muito para tornar, aleluia, aquele pano branco, para que todo mundo que olhasse de longe dizia, olha, ali pertence a Deus. Ninguém se torna santo. Eu fui para a igreja, aceitei Jesus, oh, glória a Deus. Não é assim não. Um salvo, ele nasce na hora. Um salvo, ele chega aqui perdido, ele se entrega a Jesus, ele está salvo. Mas o santo é um processo. Santificação tem que ir alvejando. Santificação tem que ir alvejando. Louvado seja Deus. Imagine aquelas mulheres lá trabalhando com aquele tecido, quarando aquele tecido, e bota no sol, e vai alvejando, e vai alvejando. E alguém perguntando, vem cá, para que esse pano? Ela disse, para botar
na cerca. Você está louca para botar na cerca? Foi a exigência de Deus. Quantas vezes alguém te diz, tu vai para onde? Eu vou para a igreja, gente. Desse jeito, precisa isso, mas a nossa consciência é para adorar o meu Deus. Aleluia. Por que você não pode isso? Por que não pode aquilo? Não, a questão não é você, não. É com Deus. É exigência, irmão. É exigência de Deus, a santificação, santidade, exigência de Deus. Eu vou pedir para o diácono Raimundo, eu vou te ler isso, Levítico. Eu mudei aqui, 11h45. Você pode ficar aqui perto do microfone? Fica aqui perto do microfone. Está liberado aqui, já? 11h45. Vocês já acordaram já, irmãos? Eita, Jesus. Aleluia. 11h45. Isso. Porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Amém. Deus está dizendo, exigência, eu quero que vocês sejam santos, porque eu sou santo. Deus, ele é santo. Você nunca vai ver Deus misturado em outros altares. Vocês lembram que quando Paulo chegou no Areópago, ali era culto ecumênico, que nos dias de hoje as pessoas tentam convencer, pastor, vai ter um culto ecumênico. Está certo, obrigado, mas eu não vou. Mas que bobagem, vai estar lá fulano, ciclano, mas eu só vou estar onde Deus estiver. E Deus não está em culto ecumênico, porque quando Paulo chegou lá, Paulo viu imagem de tudo quanto é deuses e viu um lugar vazio. Era um lugar reservado ao nosso Deus. E Paulo disse, olha, esse lugar que está vazio é o lugar do Deus que eu adoro. Quem é ele? É o Deus que criou os céus e a terra. Ele não se mistura. E ele disse, porque eu sou santo. E eu quero que você seja santo também. Então tem que ter cuidado, principalmente nós, irmãos, que nós moramos, né, numa cidade festiva. Todo dia tem festa. É dia de Santo Ivan. É dia Deus do céu. É, sim. Regiane sabe o dia do Santo Ivan, não sabe? Regiane sabe. Tem gente que me dá até presente. Vamos procurar o que fazer. Aleluia! Louvado seja Deus. A santidade na vida dos que servem a Deus não ficou restrita ao passado, não. Quem serve a Deus tem que se separar do que é errado. Servir a Deus é o dia que você assume o compromisso de andar com Cristo, principalmente aqueles que fazem alguma coisa do lado de dentro da cerca. É santidade ao Senhor. E continua sendo uma exigência para o presente. Diácono Raimundo vai ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 ao 7. Aleluia. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenha da fornicação. Que cada um de vós saiba construir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Amém. Cada um possui o seu vaso em santificação. Ou seja, não é Deus que vai ficar atrás do Altamiro. Evangelista Davi, não vai não. Não vai não. Rejane, não vai não. Não, cada um é uma atitude sua de decidir. Você até quer fazer, você gosta de fazer, mas agora você entende que você não se governa. Que agora você precisa viver separado. Aleluia. Que entre você e o mundo tem uma cruz. Entre você e o mundo, irmão, tem uma cruz. Quando o mundo olha para você, te vê na cruz. É uma decisão. Aos Hebreus 12, 14. Está aí, irmão? Aos Hebreus, capítulo 12, verso 14.
e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. Sem a santificação, ninguém vê Deus. O caminho para encontrar com Deus é caminho de santificação. Como eu falei, o salvo é na hora, você se entregou a Jesus, mas o santo é um processo, é uma caminhada. Ah, tu tem quanto tempo de crente? Edmeia? 5 anos? Alguém ouviu aí? Ela disse que tem... Pois é, esses anos todos que ela tem de crente, não está pronto ainda. Tem que se santificar todo dia. Irmãos, é que nem o nosso corpo. O nosso corpo, tudo que produz fede. Ah, não vou tomar banho hoje não, vou deixar para amanhã. Já tem urubu rodando na sua casa. Você não bota um desodorante, quando chega a noite, nem você se aguenta. Ah, eu comi alguma coisa. Ah, não gosto de escovar o dente. É porque a gente aprende que todo dia tem que fazer higiene, todo dia tem que se limpar, todo dia tem que se cuidar, senão vai ficar fedendo. A santificação é a mesma coisa. Todo dia eu tenho que orar, todo dia eu tenho que ler Bíblia, todo dia eu tenho que vigiar. É todo dia, irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. A separação através da cortina. Vamos voltar. Já vimos que as cortinas que cercavam o pátio impediam o acesso dos israelitas, principalmente os que estavam em falta diante de Deus, pois o Senhor não admitia que aquele santo lugar fosse profanado por ninguém. O propósito de Deus, portanto, é que haja separação entre a igreja e o mundo, segundo as Coríntios 6,14. Raimundo vai ler aqui até o 18. Aleluia. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Porque parte tem o fiel com o infiel? E que vocês têm o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles darei eu e serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Porque isso sai do meio dele. E apertai-o, diz o Senhor, não toquei nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filho e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém. Então percebam que todos nós recitamos o texto de João 11, 12, que diz que aquele que recebe Jesus, recebe poder, se torna filho de Deus. Ah, eu sou filho de Deus. Quem não já declarou isso? Só que o próprio Deus está dizendo, vocês querem mesmo ser meus filhos? Então não se misture. Sabe por quê? Porque quando o filho fala alguma coisa errada, ninguém pergunta o nome do filho. Pergunta, esse menino é filho de quem? O comportamento ruim do filho mancha o nome dos pais. Esse menino não tem pai não, não tem mãe não. Então, se vocês querem ser meus filhos, se comportem. Não se misture, não toque, não faça isso. Porque é santidade. Nós temos que procurar nos esforçar a viver uma vida de santidade. Então, a cortina era para dizer que ali dentro era um lugar de santidade. O linho fino, que era feito a cortina, fala da justiça dos santos, que foi alcançada por meio do sacrifício de Jesus. Não é nosso mérito ser justificado, não. Foi Jesus quem pagou o preço. Em Apocalipse 19:8, acha aí, Raimundo, diz, vai falar sobre isso. Aleluia. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Amém. Quando Jesus ele verteu sangue no sacrifício inigualável, abriu-se a fonte da graça para a justificação de todo aquele que crê.
Aleluia. É o sangue de Jesus que nos torna puro. Irmão, é algo, assim, eu entendo, mas tem outras pessoas, como que o sangue de Jesus nos torna puro? Até o irmão que ministrou essa semana aqui, não lembro quem foi, disse que tomou um corte, foi o evangelista Léo, e aí o sangue pegou na roupa e manchou a roupa. E agora, como é que faz para tirar essa mancha do sangue? Ou seja, o sangue humano mancha, mas o sangue de Jesus... Só para terminar, Raimundo, Romanos 5,9, leia aí, por favor. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Obrigado. Agora nós somos justificados pelo sangue de Jesus, salvos da ira. Que ira? Que vocês entendem? Nós fomos salvos da ira. Que ira? Deus mudou, irmãos? Não. Se algum homem de Israel chegasse ali por curiosidade, né? Porque eles eram seres humanos, eles eram curiosos também, como nós somos. Como é que Jesus diz que a porta é estreita e a porta é larga? Porque uma porta de 5 metros, ela é larga, André? Você é uma casa com uma porta de 5 metros de largura? Anote aí, você que está anotando. O tabernáculo possuía 3 portas. O tabernáculo possuía 3 portas, irmão. Aí está revelado a Trindade. É a assinatura de Deus, 3. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por que essa porta ela é larga? Porque essa porta aí representa Jesus. Oh, mas Jesus é a porta. Jesus é o acesso até Deus. Jesus disse em Mateus 11:28: vinde a mim, todos que estáis cansados, que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pode vir. A porta é larga, dá para todo mundo, pode vir. É larga nesse sentido. Então, todo israelita que quisesse mudar de vida, que quisesse santificação, poderia chegar na porta. E ali haviam vários sacerdotes, não era um sacerdote só trabalhando, não, eram vários sacerdotes. Imagine, meu Deus do céu. E aí chegava alguém com um animal, não é porque eu cometi um pecado, aí entregava aqui ao sacerdote Raimundo. Aí Raimundo dizia, ele fica aqui no pátio. Ia lá e o homem tinha botado a mão sobre o animal, imolava o animal, e ia lá no altar e sacrificava. E o sacerdote se lavava na bacia e tinha que ir lá dentro no lugar santo, fazer todo o processo e voltava para liberar a pessoa. E a pessoa voltava. Ele tinha que ir lá dentro, até o incensário, fazer todo o processo em lugar do pecador, para depois o pecador ir embora em paz. Vocês lembram que quando Jesus ressuscitou, as mulheres, quando viram, Rabi, Rabone, a gente, não, me pegue não. Eu ainda não fui lá. Para que o perdão fosse completo, não bastava ele ressuscitar, não. Ele tinha que chegar diante do Pai e dizer, venci. Eles estão perdoados. Agora pode fazer a festa. Deus mandou fazer montar o tabernáculo em direção onde o nascer do sol. Aliás, quem compra apartamento, até hoje tem isso, né? Você quer ser o não, eu quero poente, não, eu quero. Por que Deus existiu que fosse para o Oriente, para o nascer do sol? Porque o pátio tinha que ser iluminado. Quando o sol nascia, os primeiros raios de sol já iluminavam a frente do tabernáculo. Porque Deus não há treva alguma, disse João. Deus é luz. Aleluia. Aleluia. Mas nós hoje somos tabernáculo de Deus. A gente tem que procurar se movimentar em direção à luz. Jesus é o sol da justiça. Já de manhã cedo o sol já está iluminando ali o tabernáculo, o pátio, tudo iluminado, o sol está nascendo, e foi uma exigência de Deus. Não tem nenhuma sombra, porque se fosse ao contrário, o sol iluminava o fundo, aí a sombra projetava para frente do tabernáculo. Deus disse, não. Em Deus não há sombra nenhuma de mudança ou variação. Vira esse negócio, bota de frente para o sol. É luz. Aleluia. E possuía uma cortina que media 10 metros de pano nas cores.
azul, vermelho, carmesim, de linho fino trançado e artisticamente bordado, com 4 colunas de cobre que sustentavam as cortinas que tinham bases de prata. Falamos sobre isso. Interessante que está no deserto. O povo não está morando no deserto. O povo está indo para a terra prometida e Deus está exigindo coisa. Vou até falar baixo. Porque se você está no deserto, se você está caminhando para uma terra que manda leite e mel, tudo que você quer adiantar seu lado. Aí Deus diz, não, manda as mulheres bordarem uns querubins. Tem alguém que sabe bordar? Tem umas 5 pessoas que sabem bordar. É coisa rápida, né? Agora, onde foi que elas acharam agulha? Onde foi que elas acharam... Mas isso não era problema de Deus. Porque Deus deu sabedoria a Bezalel. Lembra? Que Deus deu sabedoria a Oliabe. Lembra? Sabia que Deus disse, se alguém aí não tem sabedoria, me peça, eu quero que faça o que eu estou mandando. Não tem desculpa. Não sabe fazer, ele te ensina. Não tem, ele manda o que você precisa, mas ele quer que faça. Deus é exigente. Aleluia. Louvado seja Deus. Essa porta formava uma bandeira que impedia a penetração dos impuros, mas, ao mesmo tempo, tratava-se de um caminho aberto para quem procurasse reconciliação com Deus. Deixa eu explicar isso. Talvez muitos não entendam por que bandeira. Alguém que é do tempo aqui de André, já assistiu o filme de faroeste, de guerra? Vocês perceberam que vinham os homens armados, uns de cavalo, vinham outros correndo, mas sempre tem um homem no cavalo com uma bandeira? Aquilo não é por acaso, não. Aquela bandeira representa a nação. Digamos que a guerra com os Estados Unidos, o cara está no cavalo, chega lá, a bandeira dos Estados Unidos. Olha, os Estados Unidos está vindo aí. Não, são só 5 pessoas, 10, 100, 1000 pessoas, mas os Estados Unidos está vindo, porque a bandeira representa a nação. Em Isaías 59, 19, diz assim, vindo o inimigo como uma corrente de águas, a corrente de água é traiçoeira, a corrente de água é silenciosa, vindo o inimigo contra nós, o Espírito do Senhor levanta a sua, dizendo, eu estou aqui. Aleluia. O inimigo tenta contra a sua vida, mas de longe a bandeira do Espírito está sobre a sua vida. Aleluia. Ele diz, eu estou aqui, eu estou com esse povo. Louvado seja Deus. Então, quando o povo olhava para o tabernáculo e via aquela bandeira, a porta em forma de uma bandeira, dizia, olha, Deus está ali. Tanto servia para quem quer se santificar, como também para o inimigo não se aproximar. Deus está ali. Deus está na sua vida? Amém. Aí tem um louvor que diz assim, sua bandeira entre nós é o amor, né, gente? Como é esse louvor? Sua avó cantava aí. A bandeira dele está sobre nós, irmãos. Aleluia. Ela é uma porta acessível, conforme está lá em Êxodo, onde diz que a porta do pátio tinha 60 côvados de largura, ou seja, cerca de 10 metros, mas era 5 metros. Essa medida aí não está legal, não. Não havia dificuldade para o transgressor passar por ela, como também não há dificuldade para se chegar a Jesus e receber o seu perdão. Vou repetir, a porta é larga, no sentido de quem quiser se salvar, Jesus disse, vinde a mim. Não importa quem é a pessoa, pode ser o mais miserável pecador, aquele ateu que disse Deus não existe, mas o dia que ele se voltar para Deus, a porta da graça está aberta. Aleluia. Ela é estreita para mim e para você. Porque quanta coisa alguém te chama para fazer, você tem vontade de fazer, a carne até daquela dancinha, e vocês, misericórdia, Senhor. Não pode mais, a porta estreitou. E a terceira porta é mais estreita ainda. Aleluia. As cores da cortina, as 4 cores que davam um lindo colorido. Vamos ver aqui.
O azul representava Jesus como Filho de Deus. O lilás, púrpura, era Jesus, o rei dos reis, porque a roupa dos reis tinha que ser nessa cor. O vermelho carmesim, que Jesus é o Cordeiro de Deus, representando o sangue de Jesus. E o branco dizia que não tinha pecado. Por isso que a cortina era branca, santidade. As colunas da porta, para sustentar a cortina, foi necessária 4 colunas. Essas 4 colunas nos apontam para os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque o evangelho é quem confirma o ministério de Jesus. Jesus é a sua porta, mas só está de pé porque esses homens que escreveram esses evangelhos, eles sustentaram. Nós conhecemos a história de Jesus por causa dos evangelhos. Aquelas 4 colunas, elas sustentavam a porta, a cortina da porta. Louvado seja Deus. É apontando para Jesus Cristo. Em Mateus, ele é o rei da descendência de Davi. Em Marcos, ele é o servo que veio para servir. Em Lucas, ele é o filho do homem. Deixa eu ler aqui. Em João, ele é o filho de Deus. Cortou ali, mas em João, ele é o filho de Deus. Esperar vocês anotarem. Vocês estão aqui, irmãos? Amém. Vocês estão recebendo aí? Amém. Glória a Deus. Posso continuar? Vamos falar agora sobre o primeiro móvel após entrar a porta. O altar do holocausto no tabernáculo tinha um significado central de sacrifício, expiação pelo pecado e o único caminho para a presença de Deus. Funcionava como precursor do sacrifício de Jesus Cristo, simbolizando o julgamento divino sobre o pecado e a provisão de um substituto para a culpa humana. O altar é lugar de morte. Glória a Deus. Irmãos, percebam, a porta está aberta. Vinde a mim, a porta é larga. Vocês estão aqui, né? Aí sai, eu vou. Dá para todo mundo entrar. A pessoa vem, oferece o que tem que oferecer e entra. Só que depois que ela entra, tem um altar. Quem aqui já passou pela porta? Tá? Tiveram encontro com Jesus, né? Só que depois que você passa pela porta, tem um altar. E esse altar é um lugar de quê? De morte. Aí o apóstolo Paulo, entendendo isso, ele disse: olha, já não vivo mais eu. Ah, mas eu não estou afim. Não, você já morreu. Ah, eu não vou fazer. Você já morreu. Ah, mas não tem mais nem menos. Se você passou pela porta, chegou no altar, ou morre ou volta. Quem volta é porque nunca morreu, só passou pela porta. Aceitou Jesus, aceitou, mas não seguiu. Porque para chegar mais adiante, porque vai estreitar, primeira coisa depois que passa pela porta é morrer. E ninguém quer isso. Quem quer morrer, irmãos? É por isso que muita gente não quer o evangelho. Ah, vamos fazer festa ecumênica, porque lá pode tudo. É tão religioso. Não, Deus não é religioso, não. Deus é santo. Passou pela porta e agora... Não, mas é a minha natureza. Tem que passar por esse altar. Lá queima a natureza também. Aleluia. Louvado seja Deus. É o único caminho, está dizendo ali, é o único caminho para chegar lá onde Deus está. Onde é que Deus está? No tabernáculo. No Santíssimo. Vocês estão aqui, irmão? Então me ajudem. Lá está o tabernáculo. Os homens estão trabalhando. Mas onde é que Deus se manifestava? No último compartimento. Para chegar lá, tinha que passar por aí. Se não morrer, só conheceu Jesus. Estou tão feliz com Jesus. Fico feliz em vir para casa. Mas isso não vai levar ninguém para o céu, não. Que é aquele que perseverar até. E o primeiro passo depois de aceitar Jesus é morrer. Mas Jesus disse que ele é vida? É. Como é que explica isso? Não explica, não. A gente obedece. Esse é aquele que crê em mim, ainda que morra, quer viver? Morra.
Que matemática é essa? Mas é sério. Tem negócio de minha natureza. Não, eu sou igual a minha mãe. Meu pai também era assim, nervoso. Jesus disse a Nicodemo, Nicodemo, parabéns, você é doutor, Nicodemo. Você estudou tanto, você é líder de Israel. Mas, tem que nascer de novo. E olha o que Jesus vai dizer, se não nascer de novo, não vai ver. Aí depois, não, peraí, deixa eu melhorar esse negócio. Se não nascer de novo, não vai o quê? Não, tá fraco, você não lê Bíblia, não, irmão? Primeiro Jesus falou, se não nascer de novo, não vai ver. Depois, mas se não nascer de novo, não vai entrar, irmão. Porque o camarada chegou no pátio, mas ele viu, já que ele entrou, não é? Tem alguém aqui que quando entra na casa dos outros vê tudo? Tem gente que vê. Não deveria, mas vê, tem olhos, né? Aí Jesus, se você não nascer de novo, você não vai ver. Depois Jesus disse, olha, Nicodemo, se você não nascer de novo, você não vai entrar. Porque todos nós queremos entrar. Mas Jesus diz, a condição para entrar é esse altar aí. Aleluia. Vamos lá, preciso correr. Me ajuda aí. Cadê o Lucimar? Segura esse relógio. Glória a Deus. Quando se adentrava no pátio, a primeira peça que se avistava era o altar do holocausto. Este era a maior peça entre as demais que compunham o tabernáculo. Olha só como Deus é terrível. Que alguém disse, não, eu não sabia. Eu não vi. Como você não viu? As outras peças eram menores, mas o lugar da morte, o altar do sacrifício, Deus mandou fazer grande. Você entrar, tá lá grandão lá, Altamiro, tu esteve lá em casa? Já esteve lá em casa? Tu viu o tamanho da minha televisão? Quero saber se ele olhou. Mas o que é grande é fácil de ver, não tem desculpa. Então Deus mandou fazer grande. Era 2,50 metros de diâmetro por 1,50 de largura. Sandré, para me dizer o que é isso aí. Era de madeira de acácia, revestida de cobre e possuía 4 pontas. As 4 argolas para os varais, facilitando assim o seu transporte. Aleluia. Era de madeira revestida de cobre. Significa o quê? A madeira é a natureza humana. A madeira somos nós, madeira de acácia. Mas não está revestida de ouro, não. Está revestida de quê? De cobre. Cobre é o quê? Justiça. Ou seja, é o lugar do ser humano ser justificado. A cruz era de madeira. Mas aquela cruz, que muita gente carrega aí uma cruz. Não, minha cruz. Não. Ela não resolve por si só. Aquela cruz do Calvário era de madeira, mas ela precisou ser revestida de cobre. Jesus Cristo, a justiça de Deus, ele foi lá para a madeira justificar. Aleluia! Nós fomos justificados por ele. O israelita em pecado adentrava o pátio trazendo consigo um animal que lhe substituiria na execução do julgamento divino. O sacerdote estava ali o dia todo para receber o sacrifício dos transgressores. Havia uma cerimônia a ser cumprida neste ato, que era o seguinte: o sacrifício devia ser uma atitude voluntária do transgressor. Ou seja, a pessoa tinha que reconhecer que errou. Pegava um cordeirinho e levava para morrer no lugar dele. O transgressor colocava as mãos sobre a vítima, sobre o cordeiro, representando esta atitude a transferência do seu pecado para o animal. A vítima era executada. É meio cruel, né? Porque quem pecou foi o homem ou foi o cordeirinho? O camarada faz as coisas erradas. O cordeiro está lá inocente.
Mas aí eu pequei agora. Não, peraí, pega o cordeiro. Leva, coloca a mão sobre o cordeiro. Diz, não, eu errei, mas vou passar tudo para ele. Mata ele. E o cordeiro morria e a pessoa ficava ali. E entre nós. É cruel, né, Natália? É a mãe, mano. É de dar dói, mano. É assim. Meu Deus do céu. Aí o animal era sem defeito. Ou seja, não tinha culpa nenhuma. Ele era morto no lugar do pecador, simbolizando a expiação e o perdão de pecados. O inocente teria que morrer em lugar do culpado, em lugar do pecador. Corta ou não corta o coração isso? Corta. Mas sabe quando você aceita Jesus? Geralmente, quem quer aceitar Jesus, a gente faz o quê? Faz assim. Quando você faz assim, você está botando a sua mão e transferindo para ele. Ó. Agora, quem pecou foi você ou ele? Dá dó também? O cordeiro era inocente. O homem que é o pecador. Quem deveria morrer? Nós. O sacerdote, ele era um mediador entre o homem e Deus. Depois que o homem voltava como animal, que o animal morria, o homem ficava ali no pátio, o sacerdote ia lá dentro resolver todo o processo para liberar o homem. Mas agora, graças a Deus, que Jesus morreu por nós, o véu do templo. E aí você já entra na presença de Deus. Aleluia. A madeira era revestida de cobre. Por que a madeira era revestida de cobre? O altar era um local de sacrifício de animais, vítimas inocentes que morriam no lugar do transgressor. Portanto, este altar contava para a cruz onde o Senhor Jesus foi sacrificado para tirar os nossos pecados como o Cordeiro de Deus. Perceba que esse altar, deixa eu botar aqui, ele tem umas pontas, estão vendo? Cada canto dele em cima, ele tem umas pontas assim. É como diz aquela música, nada é por acaso, né? O altar de bronze possuía 4 pontas em suas extremidades, cada uma voltada para os 4 cantos da terra. Estas pontas falam de autoridade e domínio e apontam para a mensagem do sacrifício de Jesus sobre a cruz, que deve ser pregada nos 4 cantos do mundo. As pontas são o poder que dizem que nós precisamos anunciar o que Jesus fez. O que foi que Jesus fez? Ele morreu por nós na cruz do Calvário. E aquele altar, ele possuía fogo. O altar tinha fogo para assar os animais sacrificados ao Senhor. O fogo do altar é símbolo do Espírito Santo, que dá poder aos discípulos para pregar o Evangelho sobre os 4 cantos da terra. Então percebam que esse lugar de morte, ele produz vida. Olha o que Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ó, por que eu preciso morrer? Por causa da minha natureza. Eu preciso morrer porque eu não presto. Eu preciso morrer porque eu sou um pecador. Só que ninguém quer morrer. Mas Jesus precisa morrer. Depois que passa por ele, tem que ir no altar para morrer. Só que nesse altar de fogo, onde a vítima vai morrer, ali também vai gerar vida. De que maneira? Por meio do fogo. E o fogo representa quem? Então o Espírito Santo não é uma opção da vida do crente. Aquele crente normal. Não vou buscar, não. É uma necessidade. Você precisa do fogo de Deus na sua vida. Você precisa de presença de Deus na sua vida. Porque desse altar em diante, não viverá mais um homem natural. Não. Agora é só sobrenatural. Os naturais não vão resistir, não vão conseguir. Aleluia. Irmão, nós precisamos do fogo do Espírito
Louvado seja Deus. E aí vem a pergunta: e quem é que acende o fogo no altar? Nós precisamos desse fogo. Deus foi quem acendeu o fogo no altar. Não foi Moisés, não foi Arão ou qualquer outro homem. Da mesma forma, é o Espírito Santo na vida do crente. Ele vem do céu e não do pregador. Nós precisamos nos libertar disso. A gente vai no culto, quem vai estar lá hoje é Mateus Veloso, meu Deus e tal. Aí, Mateus Veloso, ele vai chegar no final do culto. Todos os outros que fizeram alguma coisa não falaram nada. Alguém canta, gente? Alguém prega? Não, porque eu vim aqui para ver Mateus Veloso. Aí quando Mateus Veloso chega, aleluia! Eita agora! Aí tem que já da terra e tal. Não, isso aí é fogo estranho. Porque não foi Moisés que acende fogo, não é pregador que acende fogo, não é levita que acende fogo, não. Você tem que ter o fogo queimando dentro de você, aleluia! Porque você passou pela porta que é Jesus, porque você morreu no altar do sacrifício e agora o próprio Deus vai derramar sobre você fogo para te acender, para te levantar, para te animar, para glorificar, para dar glória a Deus, para aleluia. O que é isso, irmão? O que é isso? É Deus. Porque se for por causa de Mateus Veloso, é idolatria. Aleluia. Idolatria no meio do povo de Deus. Isso é fogo estranho. Mas algo me chamou a atenção sobre isso aí. Vocês lembram que nós falamos que o tabernáculo, ele é móvel, ele é desmontável, porque eles não moravam no deserto. Vocês estão aqui? Eles não moravam no deserto, eles estavam peregrinando pelo deserto. Eles estavam passando pelo deserto. Desmonta, porque quando a nuvem subia e a nuvem andava, o povo tinha que ir atrás. Quando a nuvem parava, montava tudo de novo. E eu pergunto, se tinha que desmontar e seguir, quando parava, tinha que montar. E como é que fazia com esse fogo? Porque Deus disse assim, ó, em Levítico, ele diz assim: o fogo do altar arderá e não. Pense aqui comigo. Desmonta e vamos andar até onde a nuvem parar. Não sei onde é que ela vai parar. E Deus, olha, o fogo do altar não pode se apagar. Vai arder continuamente. Mas percebam que o altar, está vendo ali aquelas varas embaixo dele, a argola? Para que aquilo? Para facilitar o transporte. Sabe o que eu aprendo aqui? Que no meio do povo tem carregador de fogo. Você não entendeu não? Para o fogo não apagar, tem que ter carregador de fogo no meio do povo de Deus. Você pode ter chegado desanimado, frio, pensando em desviar, mas se você sentar do lado de um carregador de fogo, ou você se levanta e vai embora. Oh meu Deus! Tinha carregador de fogo, porque o fogo não pode se apagar. Como é que está o fogo aí hoje? Hoje eu estou, se você está assim, é cinza. Está cheio de cinza, tira essa cinza. Coloca a madeira, que o fogo não pode apagar. Aleluia. Eu digo aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. O fogo não pode apagar não, irmãos. Aleluia, tem carregador de fogo aí, irmão. Meu Deus. Aleluia. E o altar, ele era espargido com o sangue do Cordeiro.
Tanto é que os soldados, quando foram ao lado de Jesus, não tinha mais sangue. Saiu água. Ele derramou todo o sangue ali. Aleluia. Porque o sangue é que purifica. Sem derramamento de sangue, não há purificação dos pecados. E João disse que o sangue de Jesus, irmãos, é poderoso para nos purificar de todo pecado, para nos lavar de toda a iniquidade. O sangue de Jesus sobre nós tem poder. Aleluia! Louvado seja Deus. E aí o sacerdote, ele adentrava, ia na bacia, se lavar. O pecador ficava ali aguardando. E no dia seguinte, o processo continuava. Porque depois que queima a madeira do altar, fica o quê? Você sabe que muitos de nós carregamos ainda cinza. Porque quando você chegou para Jesus, você chegou com algum trauma. Você chegou com alguma culpa, porque o pecado traz culpa. Tem pessoas que chegaram com traumas. Eu não sei o que você sofreu. Aleluia. Mas depois de todo o processo de libertação, depois de ser cheio do Espírito Santo, depois ainda ficam cinzas. E o que fazer com as cinzas? Olha o que diz lá, ó. As cinzas do sacrifício deveriam ser recolhidas pela manhã e ser levadas pelo sacerdote para fora do arraial, para um lugar limpo. O corpo do Senhor Jesus, após a sua crucificação, foi levado para ser sepultado em um sepulcro novo. Ou seja, se ficaram cinzas na sua vida, marcas, pega essas lembranças, pega esses traumas e leve para fora do arraial. Ou seja, Deus não quer que fiquemos todo dia, Senhor, o Senhor sabe que eu já fiz, que eu matava mesmo. Não, Senhor, comigo, não sei o quê. Mas graças a Deus que o Senhor me libertou dessa ladainha, trema que eu vi, não. Olha, pega esse negócio e leva para fora, leva para lá. Eu quero novidade de vida. Testemunho não é o que você fez, testemunho é o que eu estou fazendo na sua vida. Isso é testemunho. Aleluia. Louvado seja Deus. Leva para longe. Tem irmão, meu Deus do céu, tem irmão que você conversa, você fica doente, porque irmão fala, rapaz, eu estou pela luta, eu estou porque eu sei, ai meu Deus, eu diabo esse dia, meu Deus do céu, porque saudade, ai meu Deus, ai irmão, eu sei não, ai meu Deus do céu, porque você vai para lá com essa cinza, eu quero saber o que foi que Deus está fazendo na sua vida, é isso que anima, é isso que levanta, é isso que glorifica a Deus, irmão. Aleluia, não me interessa quem você é problema seu. Você não prestava, também não prestava. Mas em Cristo, agora eu sou uma nova criatura. Pastor, mas eu faço o que com os meus traumas? Pega tudo e leva para lá. Deus mandou tirar daqui. Vai contar para quem quer ouvir. Tem um que liga para o outro. Você não sabe. Meu Deus do céu. Aí desliga, o outro fica lá traumatizado. Cheio de cinza. Cheio de cinza, porque a cinza impede os fogos de aumentar. Tem que continuar, irmão, buscar mais. Jesus morreu por nós. Morreu, acabou. Faz o quê? Pega o corpo dele, as cinzas, e bota no sepulcro novo. Só que pela manhã não pode ficar mais, acabou. Aí de manhã vão as mulheres, cheias de iguarias, cheias de perfume, cheias de não sei o quê, e vai poder ver o corpo morto do seu. Amados, se Jesus estivesse no sepulcro, quando aquelas mulheres chegaram, iam adorar até hoje o morto. Porque elas iam embalsamar, elas iam perfumar. Só que quando elas olham de longe a pedra que fechava o sepulcro tinha sido removida. E quem foi que tirou essa pedra? Era de manhã cedo. Alguém teve aqui primeiro do que nós? Sim, porque Levítico diz, é pela manhã cedo que se tira a cinza. Porque o choro pode durar? A alegria chega a que hora? As misericórdias do Senhor se renovam a que horas? Então a misericórdia de Deus já te alcançou.
está mais aqui. Ele já. Aos varais do altar. Eram 4 temas que Deus pensou em tudo. Como é que vai carregar esse negócio? André, esse trabalho seu é coisa de quem pensa, né? É uma coisa bonita o resultado, né? Rapaz, o cara pega uma madeira e daqui a pouco é um móvel. O altar possui 4 argolas onde eram introduzidas 2 varais para facilitar o transporte. Irmão, odeio. Você chega do Espírito Santo e viver essas coisas não é difícil não. Deus facilita. É só a gente obedecer. Aleluia. Louvado seja Deus. Vocês se lembram daquele louvor, o batismo no ônibus? Que o camarada foi em um culto e deixou, vou te batizar no ônibus cheio. Eu não ando de ônibus não, eu sou empresário, mas Deus falou, eu falo. Todos conhecem a música. Aí ele vai para o culto, as irmãs ali conhecem, o culto cheio de poder e tal. Outro dia ele vai trabalhar, acontece o processo, lá ele pega um ônibus enche. Aí ele fecha o olho e começa a lembrar do culto. Deus facilita, aleluia. Aleluia, então, aleluia. Quem está olhando a boca, o camarada ficou maluco, aleluia. Daqui a pouco Deus, pau! Batida no menino, ele se levanta agora, acabou, pega fogo. Aí não tem governo que apague, porque o fogo vai arderá continuamente. Esse fogo não apaga, irmãos. Aleluia! Você tem que querer esse. Ai, meu Deus do céu! Jesus! Aleluia! Tem que conduzir carregador. Olha, a partir do meu seu nome é carregador de fogo. Como é seu nome? Carregador de fogo! O negócio é certo, amigo. Como é seu nome? Ah, sim. Aleluia. Olha, o evangelista lá não está aqui, mas não perguntar como é seu nome. Não, mas ele não vai saber não, ele não está aqui. É só porque está filmando. Era o segredo nosso. O segredo foi revelado. Aqui Jesus, não há nada em oculto que não seja revelado. Ele não está filmando. Deus facilita. Mateus, tem algum louvor? Tu carrega no fogo? Eita glória, Deus. Irmãos, vamos continuar. Vocês sabem que eu posso continuar. Então, estamos lá no altar. Esse altar é maravilhoso. Onde morre e vive. Onde recebe a unção do alto. Onde tem que carregar fogo. Mas depois desse processo, depois que você já passou pela porta, depois que você morreu no mundo e agora você é de Deus, vem o próximo móvel da casa, a bacia de bronze. Essa bacia, ela é chamada de espelho das mulheres. Por que espelho das mulheres? Porque no Egito, as mulheres hebreias, as mulheres de Deus que eram escravas, elas tinham que ficar pulindo o cobre, o bronze, o dia todo, para poder ele refletir, para que as princesas de Faraó pudessem. Elas não tinham vida. Elas se olhavam
E as escravas tinham que polir aquele bronze para se refletir. Aí Deus disse: Moisés, tu vai fazer a bacia com o espelho das mulheres. Mas Senhor, isso vai dar trabalho. Moisés, mas lá no Egito você fazia. Vou falar baixo aqui. Deus é terrível. Mas tem um sentido, irmãos. Sabe por quê? Porque essa bacia, ela representa a palavra de Deus. O crente que lê Bíblia, ele se vê na palavra. É a palavra que mostra a imperfeição. Quando a mulher se olha no espelho, ela arruma alguma coisa, né? Eu não sei o que é que acontece, porque os homens, mas é por isso que é espelho das mulheres, né? Até na rua, observa aí, a mulher vai sair de casa arrumada. Mas se tiver um carro parado, meu Deus do céu. Mas vamos seguir. Aleluia. É assim, não é? Logo após o altar do holocausto, encontramos a bacia de bronze, polido. A sua finalidade era para os sacerdotes se lavarem as mãos e os pés antes de ministrarem no lugar santo. A água que era depositada na pia para a limpeza dos sacerdotes representava a palavra de Deus. Olha aí. Representava a palavra de Deus. A gente tem que se ver na Bíblia. É a Bíblia que diz o que é certo e o que é errado. Aquele que mentia não minta mais, quem roubava não rouba mais. O efeito da água do sacerdote era para renovar, purificar e santificar. Percebe que o sacerdote, ele recebia lá o pecador, recebia os animais, sacrificavam, iam para o altar, e agora ele tinha que vir para a bacia de bronze polido. Eu pergunto a vocês estão aqui? Amém. Depois da bacia, o que ela queria fazer? Essa sabatina aqui, não? Depois dessa bacia, ele tinha que fazer o quê? Olha a Lucimar. Olha, Lucimar, esse depois da bacia, Lucimar. Então segura aí, a gente vai ver daqui a pouco. A bacia representa a palavra de Deus, onde a pessoa tem que se lavar, se purificar, mudar. É mudar por causa da palavra. Se a palavra não causar efeito, nada mais vai causar, porque eu só disse a palavra que sai da minha boca, não volta vazia, ela vai fazer o que eu estou mandando, é ela que lava, é ela que purifica, é ela que renova, é ela que santifica. A purificação pela água da pia não podia ser esporádica. Shirley, me ajude, Shirley. Significa algo esporádico? Às vezes. Vocês entendem, irmãos? A purificação do sacerdote pela água da pia não podia ser, às vezes, segundo Shirley. Que eu não trouxe a mulher, não vou usar Shirley hoje. Vamos lá. Shirley. Mas diária. Uma coisa diária é o quê? Novamente é o quê? Não é esporádica. É todo dia. Haja visto que eles ministravam diante do Senhor todos os dias. Esse processo não era o quê? Não era o quê? Opcional. E se, caso contrário, morria. Irmão, eu não estou falando dos pecadores, não. Vocês estão entendendo aqui? Os pecadores estão lá esperando. É o sacerdote, irmão. Aquele homem que foi consagrado, aquele homem que podia transitar ali. Ele tinha que fazer o seu processo, mas ele tinha que vir na bacia se lavar. Mas não era esporadicamente, não. Era constante. E era todo dia, era o dia todo. Por quê? Porque novamente ele tinha contato com os pecadores. Ele tinha que voltar novamente. Então, ele tinha que se lavar. Por quê? Porque se ele não se lavasse, que o próximo passo é entrar no lugar santo. E uma vez a gente pensa que a gente vem para o culto chateado, ou cansado, qualquer coisa. Aí, a gente aqui está cantando, e a gente acha que a gente está. Não é menino, não usar calça blusa, não. Eu estou falando do sacerdote. Se ele, o sacerdote, ele não tem culpa de nada.
chegou lá com o carneiro, foi Raimundo que pecou, o sacerdote quer ajudar Raimundo, mas vai que ele esqueceu de se lavar, vai entrar, morre. Estava escrito em Êxodo 30, 21. Se ele não se lavasse, ele morreria. Era obrigatório. Por que tinha que se lavar? Para entrar no lugar santo. Irmãos, o lugar santo representa a presença. Então, diga comigo, na presença de Deus, não se entra de qualquer jeito. Aleluia. Vamos entrar no lugar santo? Percebam, imaginem lá fora, tudo cercado, uma multidão lá de fora, mas alguém conseguiu chegar na porta, ofereceu sua ovelha e foi sacrificado e transferiu o pecado para a ovelha, espargiu sangue e queimou ali no fogo, e o sacerdote vem e se lava, porque agora vai entrar. A gente espera culto de ceia para pedir perdão, não, o sacerdote tem que resolver antes de entrar. A gente entra para pedir perdão, está errado. Se não fosse o sangue de Jesus, irmão, a gente seria exterminado. Mas está em lugar santo. Ah, que coisa linda, irmãos. O chão aí é o cascalho do deserto. Mas as tábuas, lembra das tábuas de acácia que André e a turma dele foi lá cortar? Aí revestiram de quê? E aí alguém lá puniu o Senhor. Porque o ouro tem que ser punido, né? Tudo brilhando. Aí está a mesa do incensário, a mesa dos pães, a mesa do incenso. Nenhuma outra luz entrava nesse lugar. Nem luz do sol, não. O sol, claro, era um pátio. Mas aí dentro só tinha a luz do candelabro, que representa o Espírito Santo. Não pode ter nenhuma outra luz aí dentro. Não sei se você me entende. A única luz aí dentro só pode ser do Espírito Santo. Aleluia. E lá na frente, você está vendo uma cortina. Aquilo ali as mulheres bordaram como se fossem querubins. Vocês estão vendo lá? Lá dentro é o Santíssimo Lugar. Deus mandou fazer isso porque quando Isaías ele viu, ele se ouvia serafins ao redor de Deus. A santidade de Deus está guardada. A santidade de Deus está protegida. Irmão, aí que vem um bocado de gente fazendo um bocado de coisa, a gente também faz um bocado de coisa, e depois te diz que fui lá. Se não fosse o sangue de Jesus, meu Deus. Ele tinha que se lavar, irmão, para poder entrar aí. O crente precisa meditar na palavra, é a água da bacia. Crente que não lê Bíblia, não, eu não gosto de Bíblia não, eu gosto só de mistério. Mas não é quanto mistério, não, irmão. Mas antes do mistério tem que ter a palavra de Deus. É a palavra que te conduz para a verdade. É a palavra que tira toda dúvida. Porque se não tem explicação, alguma coisa está errada. Porque Deus facilita o transporte do fogo. Se é fogo, Deus vai te ajudar. Aleluia. Louvado seja Deus. Isso, meu Senhor. A palavra, eu vou estar dizendo ali que a palavra é a água. Se não ler a palavra, não se lava. E se não se lavar, morre se tentar entrar aí. E Deus não mudou, irmãos. Aleluia. A tenda era dividida em duas partes. Quantas partes? Um lugar santo e um lugar separado por um véu. Aleluia. Interessante, irmãos. Deixa eu ver se vai dar tempo. Que o altar do incenso, ele ficava na frente da cortina, esse véu que dá acesso ao Santo dos Santos. Quando o sacerdote se lavava, e ele
ele entrava com muita reverência, porque a luz do sol não podia entrar ali dentro, só podia ter luz do Espírito, então ele tinha que entrar com reverência. Ele tinha a mesa dos pães, que é a comunhão de Cristo e a igreja. Ele tinha ali o candelabro, que é o Espírito Santo. E ele tinha que ir até o incenso. O incenso estava colado na porta do Santíssimo Lugar. O incenso representa louvor. É por isso que todo mundo já acha que quem é do louvor sofre. A gente precisa orar, irmãos. Deus está do outro lado da cortina. E os sacerdotes estão aqui me louvando aqui, porque eles não podem entrar, os sacerdotes não podem entrar. Mas não está, tem oração, tem louvor, tem adoração. Dá nele e voltar. Aleluia. É por isso que quando tem adoração, tem louvor, tem hora que, não sei se acontece com você, mas está vendo com Mateus, não pare não. Não pare não, que está tão gostoso. Mas o incenso não ficava lá dentro não, era na parte da porta, já sentia gosto. Da porta já sentia a presença de quem se manifestava lá dentro, irmãos. No lugar santo encontravam-se 3 peças importantes, as quais serviam os sacerdotes na administração perante o Senhor, que era o seguinte: a mesa dos pães, como eu falei, o candelabro de ouro, o altar de incenso. E lá no lugar santíssimo, lá dentro, ficava a arca e o propiciatório. Alguns irmãos não entendem isso. Por que a arca e o propiciatório? Não é uma coisa só? Não. A arca é a caixa. O propiciatório é a tampa da caixa. Se alguém olhasse para dentro da caixa, morria. Morreram muitos porque foi olhar. Então tinha uma tampa, sem misericórdia. Mas através da tampa, a presença se manifestava. Quem é a tampa da arca? É Jesus. Sem Jesus, ninguém se aproxima da arca. Mas com Jesus é possível. João, quando teve a visão lá em Apocalipse, ele viu uma grande multidão que ninguém podia contar, dizendo aleluia, glória, santo. Aí o ancião chegou: ei, quem é esse povo aí? Aí disseram: olha, Senhor, eles estão com o cordeiro. Então, se está com o cordeiro, pode. Você está com o cordeiro, você pode adorar. Se você está com o cordeiro, você pode louvar a Deus. Aleluia. Os sacerdotes, irmão, perceba aqui, vocês estão aqui comigo, eu não estou terminando. Não quero terminar, não, mas eu vou terminar, senão vocês não vão conseguir. Aleluia. Cansaço, né? Mas ouçam isso aqui. Os sacerdotes não eram uma pessoa comum. Diga comigo, sacerdote. Não é uma pessoa comum. Foi alguém que Deus escolheu para servir a mim. É alguém que Deus escolheu para resolver o problema daquele povo que pecava. Aqueles homens tinham um ritual pesadíssimo de santificação, de consagração. Mas perceba que diariamente, porque depois que eles voltavam do incenso, eles dispensavam o pecador. Pode ir, Altamiro, que é o próximo. Aí chegava a Regiane: pois não, dona Regiane, eu trouxe aqui um cordeiro que eu dispensei lá com a cliente que não me pagou e eu quero pedir perdão. Aí tinha que fazer tudo novamente. Vai lá novamente, sacerdote, todo o processo. Volta: pois não, dona Regiane, está resolvido, que é o próximo. Aí chega o André. Isso era o dia todo. Então esse homem não era qualquer pessoa, era alguém que representava o povo diante de Deus, trabalhava para o povo. Mas percebam a exigência de Deus. O sacerdote, após passarem pela porta, pelo altar do sacrifício, pela bacia de bronze, ele então entrava no lugar santo. Ao entrar no lugar santo, ele tinha que ir ali na mesa dos pães, comunhão com Cristo. Ele tinha que ir no candelabro. Ele tinha que ir agora no altar do incenso. O sacerdote que fazia tudo isso, ele não podia entrar
entrar no Santíssimo Lugar. Irmãos, o camarada está o dia todo se santificando, se lavando na bacia, lavando, mas ele não podia entrar. Ele só podia ter a mesa do incenso. E sabe por que isso? Porque ele era conhecido como um sacerdote comum. Ou seja, se fosse do dia de hoje, se achasse. Entende? Você não pode, mas eu vou lá para você. Não fica aí, pá, fica aí. Eu vou lá para você, eu posso. Sou sacerdote. Você só pode ir até aí, eu vou lá. Mas quando ele chegava lá, onde está a presença de Deus, não entre. Não, sou eu, o sacerdote, não, você é comum. Vocês estão entendendo, irmão? Você não é nada para o que você faz. Jesus, ele disse, mas ali aquele que faz o que é mandado é o inútil. Jesus piorou a situação, meu Deus do céu. Você fez o que eu mandei você fazer, não fez nada demais. E agora, quem é que pode entrar? O sumo sacerdote, o grande sacerdote, uma vez por ano. E não era qualquer dia, não. Era no dia do Yom Kippur, que era o dia da expiação, o dia do perdão. Tinha uma festa em Israel, que era o Yom Kippur, era o dia do perdão. Então hoje é dia de perdão. Aí o sumo sacerdote, o chefão, ele podia ir lá na presença de Deus. Então, hoje, mas antes dele entrar, a Bíblia vai dizer que ele tinha que pegar, qual era o mesmo animal que os humanos levavam? Cordeiro. Não, o sumo sacerdote, ele tinha que levar um boi. Deveria ser um menor, né? Não, você tem que trazer um boi. Sacrifique o boi por você e por sua família. E pegue 2 bodes, sacrifique um pelo povo e o outro bode solte no deserto. Aí depois, com muito cuidado, lá dentro, era escuro porque a luz era no lugar santo. Ele tinha que ter incensário. A Igreja Católica até usa isso hoje. E ele tinha que ter a vasilha com sangue. E ele tinha que entrar sem olhar para a arca. Ele era o sumo sacerdote. Ele tinha que fazer bastante fumaça lá dentro. Para fazer uma cortina de fumaça. Para que ele não visse a arca. Para que ele não visse o mover de Deus, porque Deus ia se movimentar ali. É por isso que os serafins, ó. Os serafins estão perto de Deus. A Bíblia diz que com 2 asas cobriu os pés, com 2 cobriu o rosto, com 2 voavam e dizia: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Agora o sumo sacerdote no dia do perdão, depois de ter oferecido o boi, sacrificado pelo povo, ele entra cabisbaixo, fazendo fumaça, com a vasilha de sangue, e agora ele vai derramar o sangue do animal nas pontas ali da arca, aleluia, representando o sangue de Jesus. E quando ele fazia esse processo, a glória de Deus descia naquele lugar. O povo de fora se deitava no chão, botava o rosto no chão e dizia: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eli foi casado, só Eli. Porque a gente se dedicar 24 horas ali. E aí agora, a glória descia. E o povo adorava. Mas agora a Bíblia diz que nós temos um grande sumo sacerdote. Quando Jesus ele tem o prato lá, está consumado, o véu do templo se rasgou. Irmão, tem religiões que usam o sacrifício de animais ainda hoje. Mas a igreja não precisa mais matar animais, não. A igreja não precisa mais matar cordeiro, matar boi, não. Porque o Cordeiro de Deus se
você pode entrar com confiança. Aleluia. Eu quero convidar Mateus, é possível, Mateus? Chegamos ao final desse vídeo e você que se interessou em adquirir a apostila e ter acesso às slides, só clicar na descrição abaixo que vai ter o contato da pessoa para você poder estar adquirindo.